O que realmente está por trás dos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã? Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim? E hoje trago para vocês, mais esse vídeo, um vídeo que de fato, vai ajudar, vocês a compreender mais do porquê está acontecendo esse conflito no Oriente Médio. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça, é novo por aqui, curte pra caramba o conteúdo, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa, beleza? Não esqueça também, cara, já é aqui de casa, curte pra caramba o conteúdo, curte esse conteúdo de curiosidades, de fatos históricos. Deixa seu like aí, beleza? Cara, se não é inscrito, se inscreva também. E é isso aí, sem mais delongas, vem comigo e bora pro vídeo. Bora lá! O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã marca uma reviravolta dramática em um conflito histórico. Donald Trump e Benjamin Netanyahu viram uma oportunidade para atacar e não desperdiçaram. A ofensiva incluiu bombardeios contra instalações militares e contra o coração do poder político iraniano. Entre os mortos está o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã por quase 4 décadas. De fato, o alvo tanto de Israel assim como dos Estados Unidos era, o Ali, e parece, que eles conseguiram concretizar o que eles falaram, E também algumas instalações que supostamente, estão sendo usadas, para enriquecimento de urânio. Vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo, só para a gente realmente ter uma noção a mais do que de fato está acontecendo, Décadas. O Irã prometeu vingança e respondeu com ataques contra Israel e contra outros alvos na região onde há presença militar norte-americana. Mas por que Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã justamente agora? Eu sou Julia Brown e neste vídeo eu respondo essa e outras perguntas-chave para entender esse conflito histórico e quais serão as consequências dele no Oriente Médio e no resto do mundo, inclusive nos Estados Unidos. A tensão entre o Irã e os Estados Unidos e Israel vem de muito tempo. Em 1979, já era de se esperar, transformou o Irã em uma república teocrática. Washington e Tel Aviv se tornaram inimigos declarados do novo regime. Desde então, a rivalidade tem sido constante. O Irã acusa os Estados Unidos e Israel de interferência e ameaças, enquanto ambos apontam Teherã como responsável por financiar milícias e avançar no seu programa nuclear. Mas se essa tensão já dura décadas, por que o ataque aconteceu justamente agora? Tem 3 fatores que ajudam a explicar. O primeiro foi uma sequência de semanas de ameaças e negociações fracassadas envolvendo o programa nuclear do Irã. Sem um acordo entre as partes, as advertências foram se intensificando, até que Israel anunciou que considerava a fase diplomática encerrada. Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva busca impedir que o Irã, abre aspas, ameace o mundo, e que o objetivo seria dar ao povo iraniano a oportunidade de assumir as rédeas de seu destino. Em segundo lugar, tem a situação interna do Irã. O regime já estava enfraquecido depois de meses de protestos que foram reprimidos de forma brutal, detenções em massa, execuções e desaparecimentos. E além disso, um terceiro fator foi a decisão de Washington de se juntar à ofensiva. No vídeo em que confirmava a operação, Trump mandou um recado aos iranianos. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Quer dizer, os Estados Unidos e Israel apresentaram a ação como uma ofensiva preventiva, mas também como uma oportunidade para uma mudança de regime. E esse é um ponto delicado, porque não havia evidência pública de um ataque iraniano iminente nas horas que antecederam os bombardeios. Alguns analistas, como Jeremy Bowen, falam mais em uma oportunidade estratégica que os Estados Unidos e Israel não quiseram deixar passar. Bowen disse, abre aspas, Israel e os Estados Unidos calcularam que o regime islâmico no Irã está vulnerável, lidando com uma grave crise econômica, as consequências da brutal repressão aos manifestantes no início do ano e com as defesas ainda bastante danificadas pela guerra de junho de 2025. A conclusão deles parece ter sido que esta era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Fecha aspas. E aqui, assim, a gente pode analisar que já faz tempo, né, que
esse conflito vem acontecendo, né? Aconteceu praticamente algum tempo atrás, agora está acontecendo de novo. E lembrando que esse conflito, né, pode ser o estopim, né, para uma terceira guerra mundial, se assim posso dizer, né? Porque há muitos interesses, né, há muitos, né, países que estão vendo isso, estão do lado de fora ainda, né, não decidiram entrar para ajudar o Irã. E assim, bem complicada a situação, né? E isso pode mudar, né, todo o planeta, se assim posso dizer. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Um ponto-chave das relações entre Irã, Estados Unidos e Israel é justamente o programa nuclear iraniano. Durante décadas, o Irã tem insistido que todo o seu desenvolvimento nuclear tem fins civis, como energia, medicina e agricultura. Mas embora o Irã negue que tenha tentado fabricar uma bomba, o estado real do programa continua sendo incerto. Durante a Guerra de 12 Dias no ano passado, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares estratégicas onde urânio era enriquecido. Trump disse na época que as instalações foram arrasadas, mas o diretor do Organismo Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, esclareceu que, embora os danos tenham sido graves, o enriquecimento poderia ser retomado. Mas enriquecer urânio não é a mesma coisa que ter uma arma nuclear pronta para uso. Segundo especialistas em desenvolvimento nuclear, o Irã não possui atualmente... Não é, mas ele já tem conhecimento, né, o suficiente para fazer, né, ou seja, capacidade técnica. Fazem com que o país seja considerado uma ameaça potencial pelos Estados Unidos e por Israel. Mas vamos voltar agora para o momento decisivo que vive o Irã. Para os especialistas, embora a morte do líder supremo seja um duro golpe político para o atual regime iraniano, ela não significa o colapso do sistema. E aqui um detalhe importante: Ali Khamenei sabia que esse cenário era uma possibilidade. Durante a guerra no ano passado, ele teria preparado listas de substituição para os cargos mais altos. Por isso, Pois é, esse passa a ser um dos grandes problemas, né? O Ali Khamenei com certeza tem, né, outros que podem assumir o lugar, então é bem provável que pode ser que essa situação ainda prolongue mais ainda, né? Porque não foi resolvido o problema, né? O problema só foi amenizado. Então, com certeza, a tendência é de, né, infelizmente, o problema continuar, se, né, realmente for escolhido, né, um outro líder supremo. O poder tem uma prioridade absoluta: mostrar que o comando continua firme e que não há divisão na cúpula. O impacto simbólico... É o que a gente, né, estava comentando anteriormente. Khamenei não era só um chefe de Estado, era o eixo ideológico do regime, o elo entre os clérigos e o poder militar. A morte dele atinge especialmente a guarda revolucionária, a elite encarregada de defender a revolução dentro e fora do país. Nas ruas, parte da população também lamentou a perda do líder. Mas também tem o outro lado da moeda. É isso que eu ia falar, né? Tem o outro lado da moeda também. Celebrando a notícia em pelo menos 2 cidades iranianas, uma delas a capital Teherã. Khamenei governou com mão de ferro, desconfiando profundamente do Ocidente e reprimindo sistematicamente as demandas por reformas. Então o regime fica enfraquecido? Sim, ao menos em termos simbólicos e políticos, segundo a correspondente-chefe da BBC, Lizzie Doucet. E o objetivo prioritário da nova liderança do Irã vai ser garantir a sobrevivência do sistema que mantém os clérigos e as forças de segurança no poder. Se a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel for levada adiante, a transição pode ser imprevisível e perigosa. Até porque não há precedentes de uma mudança de regime acontecendo exclusivamente por causa de ataques aéreos, segundo especialistas explicaram à BBC. No Iraque, Saddam Hussein foi derrubado em 2003 por uma invasão por terra liderada pelos Estados Unidos. Na Líbia, Muammar Gaddafi caiu em 2011 depois de uma rebelião interna apoiada por bombardeios da OTAN e de alguns países árabes. E nos 2 casos, o resultado não foi uma transição ordenada, mas o colapso do Estado com guerras civis e milhares de mortos. E quais são os riscos para Trump? Um dos principais é o conflito se prolongar e ganhar escala regional. O Irã já retaliou aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, inclusive atingindo locais... Retaliação é algo que, de fato, a gente já sabia que ia acontecer, justamente porque, né, países que estão bem próximos, né, não estão também de acordo com o Irã e estão do lado aí de Israel e Estados Unidos, né, e com certeza o Trump mais o Netanyahu, né, sabia disso. Cara, que tenso, hein? Bora lá. Que até então eram vistos como seguros,
como Dubai. Para Mohamed Hafez, professor da Escola de Pós-Graduação Naval da Califórnia e especialista em política do Oriente Médio, a estratégia do regime iraniano será criar um conflito regional que afete a economia global e a economia americana. Isso para prejudicar Donald Trump. Se a crise se arrastar, ela pode pressionar mercados, mexer com o preço do petróleo e arrastar os Estados Unidos para mais uma intervenção longa. Foi justamente esse tipo de, entre aspas, guerra eterna que Trump prometeu a seus eleitores que ele iria evitar quando chegasse à Casa Branca. Seria um desgaste difícil de lidar quando faltam poucos meses para as eleições legislativas de novembro, que vão definir se o republicano mantém ou não o controle da Câmara e do Senado. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam, né? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Uma guerra não é bom para nenhum dos dois lados, sabemos disso, mas também, né, nenhum país merece, né, ter, né, um ditador que de fato dite as regras e, né, mate pessoas, né, e faça, né, com que as pessoas não tenham seus direitos, né, e que só aquele ideal é aceito. Assim, eu gostaria muito de saber de vocês qual que é a opinião de vocês em relação a esse assunto, o que vocês acham. Comentem, comentários construtivos são muito bem-vindos aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, é novo por aqui, curte pra caramba o conteúdo que estou trazendo agora no canal Como Assim com Anderson. Se inscreva aí, beleza? Ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa, beleza? E caso a gente for fazer live nesse canal, né, o YouTube também te avisa através da notificação. Se já é aqui de casa, cara, deixa seu like aí, não custa nada, é só ir lá, deixar o like, né, comentar, compartilha também esse conteúdo com seus amigos, em grupos que você, né, participa, beleza? Dá essa força aí pra gente. E é isso aí, vou indo nessa. Não percam o próximo vídeo que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, beleza? Valeu e falou!